Olá pessoal, eu sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense. Nós estamos aqui nesse curso de Programação C e na aula de hoje eu reservei para vocês uma lista de introdução à linguagem C. Vem comigo! Então nessa lista nós vamos trabalhar um pouquinho dos principais conceitos que nós aprendemos então na linguagem C. São algoritmos muito simples que vão fazer com que a gente entenda de fato todos aqueles principais conceitos que nós vimos até agora. Acompanhem comigo aqui na tela, vamos lá. Nessa lista aqui, vocês terão acesso então a 13 algoritmos que vão de uma maneira muito especial exercitar esses principais conceitos que nós vimos. Eu já tenho esses algoritmos todos resolvidos, eu vou mostrar para vocês a resolução de cada um deles e vou comentar essa resolução também para que fique bem claro esses principais conceitos que a gente viu. Então, pra vocês verem como são algoritmos bem simples, vejam só esse primeiro aqui. Ó. Então, elabore um programa que escreva as mensagens início do programa e fim, né, na tela, uma em cada linha, usando apenas um comando printf. Nós já vimos o comando printf, já vimf o comando scanf, a gente viu para que ele serve, nós vimos como que eles se organizam e agora a gente vai colocar tudo isso em prática. Vamos lá para o nosso Code Blocks, tá? Então aqui vocês estão vendo a minha tela, eu tenho o Code Blocks, eu tenho aqui todos os 13 exercícios lá, os 13 algoritmos já abertos. Esses algoritmos, eles estão todos abertos aqui no meu workspace, lembrando que o Code Blocks ele trabalha com projetos, então eu posso abrir aqui, ó, cada um dos projetos. Uma coisa bem importante, percebam que aqui eu tenho um deles em negrito, tá vendo aqui? Lista 1, exercício 1 está em negrito. Isso significa que este é o projeto ativo. Todos os demais não estão em negrito. Então todos os comandos que eu fizer aqui eu estou fazendo em cima do exercício, do lista 1, exercício 1, que é esse camarada aqui que está em negrito. Para que eu possa tornar ativo qualquer um outro algoritmo desse, basta que eu clique duas vezes sobre o nome do projeto dele. Então, por exemplo, eu quero tornar o exercício 8 como sendo ativo naquele momento. Eu vou clicar duas vezes em cima dele, ele vai abrir, claro, a estrutura, mas percebam que o nome dele ficou em negrito. Então, ele é o algoritmo ativo naquele momento, tá? Então, a gente vai usar bastante esse recurso aqui. Deixa eu devolver aqui o foco para o exercício 1. Pronto, voltei aqui, ele está em negrito agora, como a gente pode ver, percebam? Então, agora eu estou trabalhando aqui no exercício 1. Dentro de cada projeto, nós temos aqui a pasta sources, que é a pasta de origem, ou os códigos fonte. E dentro da pasta sources eu tenho o arquivo main.c. O arquivo main.c é o arquivo que contém o código daquele algoritmo. Então eu procurei, para facilitar a nossa vida aqui, eu procurei colar o enunciado do algoritmo, aí comentei ele, né, utilizando o comando aqui barra asterisco e finalizando com asterisco barra, porque aí eu estou utilizando uma estrutura de comentários, isto é, todas essas duas linhas não serão processadas pelo Code Blocks, pela linguagem C, e aí resolvi o nosso programa aqui. Então vamos lá, vamos relembrar o que dizia esse número 1 aqui, ele falava assim: elabore um programa que escreva as mensagens início do programa e fim na tela, uma em cada linha, mas usando apenas um comando printf. E aí para resolver esse algoritmo a gente tem um segredinho. Vocês lembram que eu falei para vocês que no comando printf eu tenho que formatar a saída, eu tenho uma máscara de formatação que eu vou utilizar. Então nessa máscara de formatação a gente tem o texto simples, e esse texto é colocado na tela da maneira como ele está, né? E eu tenho alguns caracteres especiais. Então vejamos aqui, ó. Printf, aí tudo que tiver dentro das aspas é o que a gente chama de máscara, né? É como ele vai construir na tela a saída desse comando. Então, eu tenho aqui printf, entre aspas, início do programa, barra invertida n, então barra n, e depois o fim. As duas frases, né, que eu deveria escrever na tela é justamente início do programa e fim. Então foi o que eu fiz aqui, printf, início do programa, barra invertida n, fim. O segredo dessa história toda está aqui no barra invertida n. O que faz esse barra invertida n? O barra invertida n ele faz com que tudo que estiver depois dele seja impresso numa segunda linha, numa próxima linha. Vamos apertar no F9, né, a tecla F9 é a tecla que eu vou utilizar para, aqui no menu Build, ó, eu tenho lá o Build and Run, F9, que é a tecla que eu vou utilizar para construir e rodar, né, e executar a minha aplicação. O que é construir? Construir é fazer todas aquelas traduções, é fazer com que o compilador atue de fato, né? Faça as traduções, passe por aqueles filtros sintáticos, semântico, faça as ligações externas, gere o arquivo executável e aí sim depois execute esse arquivo executável. Então a tecla de atalho para a gente vai ser o F9, que é ela que a gente vai trabalhar, certo? Então F9 nesse nosso algoritmo, vejam ele aqui, ó. Então nós estamos vendo ele aqui. O que ele fez? Ele colocou aqui o início do programa em uma linha e fim na outra linha. Vejam o código daqui,
início barra N, fim. Então tudo que vem depois do barra N, ele vai jogar na linha de baixo. Vocês vão perceber bastante nesse momento de testes nosso aqui, que eu vou ter alguns caracteres acentuados que não estarão funcionando, tá? Por exemplo, aqui, ó, o início, esse I acentuado, ele já ficou um pouquinho esquisito aqui. A gente vai ver logo em seguida por que isso acontece, como que a gente resolve isso, tá? Mas por enquanto relevem essa situação. Vamos lá. Press any key to continue, pressione qualquer tecla para continuar, ele vai encerrar a tela de simulação e aqui está o nosso programa. Então, nesse número 1, muito simples, nós utilizamos o comando printf clássico e a gente então utilizou o segredinho que é o barra invertida N para fazer com que seja quebrado uma linha, né? Seja deixado uma linha e tudo que vem depois do barra invertida N seja colocado no ar, colocado na tela, na linha seguinte. Então, é o único segredo dele. Vamos para o nosso segundo algoritmo. Então eu vou fechar o primeiro aqui e vou lá clicar 2 vezes no segundo. Ele já se transformou no algoritmo ativo e eu vou lá analisar o código dele. O que, de acordo com a nossa lista aqui, diz o segundo algoritmo? O segundo também é outro muito simples. Escreva um programa que leia um número inteiro e depois o imprima. Então, ler o número inteiro e depois imprimir na tela esse número inteiro. Vamos lá para o CodeBlocks. Bom, para que eu possa escrever na tela o número inteiro, eu vou primeiro criar a variável, né? Então eu criei aqui a variável número e disse que ela é do tipo inteiro. Percebam que a gente tem algumas situações aqui, ó, em que eu vou ter, sempre que eu selecionar a variável, ele vai marcar automaticamente onde mais ela aparece. Então eu selecionei número e automaticamente o próprio CodeBlock já seleciona, já marca onde mais ela aparece no código, para que eu possa fazer depuração de código, identificar onde as coisas estão acontecendo e tudo mais, tá? Então vamos lá. Criei a variável número do tipo int, que é o tipo inteiro, como nós já vimos anteriormente. E aí eu vou fazer a leitura de um número inteiro. Para fazer a leitura, eu vou utilizar uma estrutura mais simplificada, eu botei lá o scanf. Então, scanf, que é o nosso comando de leitura, entre aspas, eu vou colocar a máscara, né, o indicador, a diretiva de leitura. Nesse nosso caso, ele é o inteiro, a diretiva é %i, como nós vimos lá no anterior. Então, %i, vírgula, aqui eu vou botar o nome da variável. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho aqui sobre, dentro de um scanf, eu tenho que colocar o nome da variável sempre precedido desse e de dupla sertaneja aqui, né, desse e comercial. Então, eu vou colocar lá o e comercial e a variável que vai fazer a leitura. Então, esse comando scanf, ele vai ler um número inteiro, portanto, né, porque está aqui %i, e vai gravar na variável número. Depois o que eu fiz? Beleza, eu já tenho a variável número e dentro dela já tem o número que o usuário digitou, porque o scanf faz justamente isso, ele lê coisas do teclado e grava dentro das variáveis que a gente selecionou. Depois eu vou mostrar na tela, que era o segundo pedido. Então escreva um programa que leia o número inteiro e depois imprima. Então agora eu vou mostrar na tela. O comando para mostrar na tela é o comando printf, como nós também já vimos. Então como é que eu construo o printf? Printf, %i, porque é um número inteiro, vírgula, né, e a variável que será impressa, que é a variável número. No printf eu não tenho o ezinho de dupla sertaneja, gravem isso, porque isso é muito importante, tá? Encerro o programa com return 0, nós também já vimos para que ele serve, né? Para retornar 0, isto é dizer que a função principal encerrou, está tudo ok, não precisa mais fazer nada com ela, pode liberar a memória e tudo mais. F9 para testar, vamos lá? F9 para testar, ele vai executar o programa, ele está esperando aqui, ó, o nosso comando scanf, olha ele aqui, ó. Nosso comando scanf está esperando que eu digite alguma coisa, digite o número inteiro. Eu vou digitar o número 12 e vou dar um enter. Ó, eu digitei o número 12, dei um enter. O que o scanf fez? Ele pegou esse 12, gravou dentro da variável número. O próximo comando é o printf, que mostra coisas na tela. O printf pegou o conteúdo da variável número, que é 12, né, e mostrou na tela no formato inteiro, que é justamente o que a gente viu aqui. Então eu tenho 12 aqui. Certo? Ele leu o 12 e mostrou na tela o 12, que era basicamente o que nós pedimos no nosso algoritmo. Também muito simples, né? Um código bem enxuto, bem simplesinho, só para a gente brincar um pouquinho com o scanf e com o printf. Vamos seguir? Vamos para o número 3? Deixa eu fechar o número 2 aqui, bora para o 3, abrindo o número 3, main C, que é o arquivo principal. Vamos lá. O nosso algoritmo número 3, ele pedia o seguinte: escreva um programa que leia um número inteiro, tá aqui ele. Escreva um programa que leia um número inteiro e depois imprima a mensagem valor lido, 2 pontos, né, seguido do valor inteiro. Isso é apenas um comando printf. Então, ele vai ler o número inteiro e vai mostrar valor lido tanto e vai dizer para a gente quanto que foi lido. Vamos lá para o nosso código. Então, escreva um programa que leia o número inteiro e depois imprima valor lido e o número que foi lido. Certo? Vamos lá então.
Mais uma vez, para que eu possa fazer essa leitura, eu vou então vou criar uma variável que eu chamei também de número, né, aproveitando. Então, variável número do tipo inteira, e aí eu comecei a orientar o meu usuário agora. Então, agora eu tenho aqui o comando printf dizendo o seguinte, olha, o que faz o comando printf como nós vimos? Ele coloca informações na tela. Aqui nesse meu caso eu tenho um texto. Então esse texto será colocado na tela exatamente da forma como ele está. Então printf, digite um número inteiro. Isso é uma orientação para o usuário, né, para que o usuário saiba o que eu espero que ele faça logo em seguida. Depois disso eu vou precisar ler esse número que ele digitou, né, eu vou precisar gravar na memória. Então o que eu fiz? Comando scanf, %i, porque é um número inteiro, %i para inteiro, vírgula, e dupla sertaneja e a variável número que eu acabei de criar, que é essa variável aqui, tá? Então tá feito. Depois que eu li o número que foi digitado pelo usuário, eu vou seguir o que manda o algoritmo, né? Eu vou lá pegar esse valor lido, vou escrever na tela a frase valor lido, dois pontos, e vou colocar aqui %i e vírgula o número que está. Nós vimos, quando a gente estudou o printf, de que eu consigo, com o printf, misturar texto e conteúdo de variável, que é basicamente o que a gente faz aqui. Dentro da máscara que nós criamos, aqui percentual, o printf, entre aspas, duplas aqui, eu coloco o texto, então esse texto ele não é tratado, ele é colocado na tela da maneira como ele está, porque ele não é nenhuma diretiva de compilação, ele não começa com o símbolo de %, né? Então ele é colocado na tela da forma como ele está aqui, né? Valor lido. E depois eu botei %i. O que faz esse %i? Bom, o printf, quando identifica uma diretiva de compilação desse tipo, né, do tipo inteiro, que é o %i, ele vai lá e busca a variável seguinte, pega o conteúdo dela e joga naquele local com o tipo inteiro. Vamos dar um F9 para testar isso aqui, ver como é que vai funcionar? Então tá lá, F9, vamos lá olhar, comparar com o nosso código. Eu tenho ali, ó, primeiro comando sendo executado, digite um número inteiro. Foi para a tela, digite um número inteiro. E agora o cursorzinho piscando, esperando que eu digite alguma coisa. Eu vou digitar um número inteiro, eu vou digitar 20, por exemplo, né? Digitei 20, na medida que eu for apertar Enter, então tá lá, fiz o Enter. O comando scanf pegou esse 20 que eu digitei, gravou na variável número, e depois o comando printf foi executado e ele diz o seguinte, ele vai colocar na tela a frase valor lido, que é o que tinha aqui, né? Deixa eu voltar lá para nossa aqui, então tá lá, valor lido 20, que foi o que ele fez aqui, e aí ele fez o que? Ele colocou o conteúdo da variável inteira, o conteúdo da variável número, né? Vamos voltar lá para o nosso código, ele pegou o conteúdo da variável número, que é o número inteiro, e colocou exatamente nessa posição, e aí ficou o resultado, valor lido 20, que foi o que foi lido ali. Ele construiu aquele comando para a gente e colocou no ar da maneira como a gente tinha solicitado a partir do comando printf. Beleza, galerinha? Espero que vocês estejam gostando e entendendo aí, todo mundo praticando, porque programação é prática, não tem muito jeito. Vamos seguir lá para o exercício 4? Bora lá? Exercício 4, vamos lá ler o que diz o nosso enunciado aqui na nossa lista, que fica mais fácil. Mais uma vez, um algoritmo bem simplesinho. Faça um programa que leia um número inteiro e depois o imprima usando o operador %f. F é de float. Nós já vimos que F é float. Se ele é float, quer dizer que vai acontecer aqui uma conversão de tipo automática. E aí a gente vai ver o que acontece. Por isso que eu já botei aqui, ó, veja o que aconteceu, tá? Então faça um programa que leia o número inteiro e depois o imprima usando o operador %f. Uma coisa que eu não falei para vocês ainda e que eu acho que vale a pena a gente ficar atento é, sempre que eu vou analisar um algoritmo, sempre que eu vou analisar um enunciado desses, eu sempre devo verificar aqueles 3 princípios básicos da programação e do desenvolvimento de sistemas. Quais são as minhas entradas, qual será o meu processamento e quais são as minhas saídas, quais são as saídas esperadas. Então, naquele algoritmo que eu pedi para vocês, faça um programa que leia um número inteiro e depois imprima usando um operador %f, claramente a gente sabe quais são as nossas entradas. A entrada é aquilo que o usuário vai fornecer. Então, o que o usuário vai me fornecer? Um número inteiro. Né? E qual é a minha saída? Minha saída é a impressão do próprio número utilizando o operador %f. O processamento é justamente esse comando que eu vou construir. Certo? Então, sempre que forem analisar um algoritmo como esse, tenham sempre em mente isso. Quais são as minhas entradas? Qual é a saída que é esperada? E o que eu preciso fazer com essas entradas para que elas transformem na saída que eu, de alguma maneira que eu tô procurando, tá? Vamos voltar lá. Agora a gente vai para o código, né? Exercício 4, vamos aqui para o código. Bom, o que eu fiz? Eu vou ler um inteiro, depois vou imprimir utilizando a diretiva F.
aqui. Vamos pegar aqui o 4. Aqui está o código do 4. Vamos lá. Faço um programa que leia o número inteiro e depois o imprima usando o operador %f. Mesma coisa, criei a variável número do tipo inteiro, utilizei um comando printf para orientar o usuário sobre aquilo que eu espero que ele digite logo em seguida. Então, printf, digite um número inteiro, está aqui. Scanf, %i, né? E de dupla sertaneja, que é o e comercial, número. Por quê? Porque o comando scanf vai fazer a leitura, né? Vai gravar na memória, na variável número, aquilo que o usuário vai digitar para mim, que é o número inteiro. Então, que leia o número inteiro. Essa é a minha entrada, é isso que o comando scanf está fazendo neste momento agora, tá? Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever na tela o comando, o número que foi lido, mas agora não utilizando o %i, que é do tipo inteiro. Eu vou fazer utilizando o %f, para a gente ver o que acontece. Então, eu peguei um comando printf e disse, olha, o número lido foi, né, é texto, vai para a tela do jeito que está. Ao invés de colocar %i, que era o correto, eu coloquei %f, né? E aqui a variável que será impressa no lugar do %f, que é a variável número, que lembrando é do tipo inteiro. Vamos ver o que acontece? F9 para executar esse programinha aqui. Vamos botar aqui embaixo do código para a gente acompanhar. Digite o número inteiro, vou botar o número 10. Quando eu der Enter aqui, esse comando scanf vai entrar em ação, vai ler o número 10, gravar na variável. Depois o comando printf vai entrar em ação também e vai colocar na tela o número lido foi e vai fazer essa conversão de inteiro para float. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Então, o número lido foi 0.0000. Pessoal, chamar a atenção de vocês aqui uma coisa. O comando, a linguagem C, ela procura, dentro do comando printf, ela procura fazer conversões de tipo. Então, quando a gente colocou aqui um número inteiro, né, eu tinha o número 10 inteiro, eu digo que ele vai ser impresso na tela com a diretiva %f, tá, de float, de valores com vírgula, ele vai tentar fazer uma conversão. Nem sempre essa conversão é possível, até pela questão matemática envolvida, tá? Nem sempre ela é possível. Então eu tenho aqui um número completamente errado. Eu li 10 e apareceu 0.000. Eu tenho aqui o número errado. Inclusive esse valor aqui, vocês vão perceber que dependendo da versão do compilador, aparecem valores diferentes. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para uma situação muito mais séria, tá? Nós erramos aqui, concordam? A gente errou, nós colocamos, de propósito, claro, né? %i era o número inteiro e eu coloquei na tela como se ele fosse um float. Ao fazer isso, eu gerei um erro. Mas ele não foi um erro de sintaxe, porque esse comando é possível, ele pode ser escrito dessa forma, né? Ele não foi um erro de execução, porque o programa rodou normalmente. Eu não tive nenhum erro sendo mostrado aqui embaixo na lista de erros. O que nós tivemos foi uma conversão de tipo possível na linguagem C. Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque muitas vezes a gente erra na programação, mas não recebe uma mensagem de erro e executa o programa assim mesmo. E não percebe, não se dá conta de que o resultado está errado. Então, muito mais do que conferir apenas o código que a gente está construindo, eu preciso também conferir o resultado que eu estou encontrando. Então, percebam aqui, ó, eu digitei 10, mas apareceu na tela 0.00. Vejam que a gente tem aqui uma discrepância. Mas ele não me deu uma mensagem de erro, não impediu que o programa fosse para frente, fosse adiante. Ele executou o programa, porque a conversão de tipo é possível na linguagem C. É possível fazer o que nós fizemos, por isso que nós não tivemos nenhum erro. Só que o resultado estava errado. O programa estava sintaticamente correto, semanticamente correto, só que o resultado que ele gera não é um resultado correto, não é logicamente correto. Porque deveria aparecer aqui 10, pelo menos, né? E isso não aconteceu. Então só fiquem atentos, porque essa conversão de tipo ela é natural, ela é normal. E se eu não ficar atento no código que eu estou construindo, eu vou gerar vários erros como esse, tá? Esse é o propósito desse exercício, para que a gente fique atento mesmo ao que está acontecendo. Vamos lá para o 5 agora então. Deixa eu abrir aqui o main.c. No algoritmo número 5, a gente tem o seguinte, ó, faça um programa que leia um valor do tipo float e depois o imprima usando o operador %d e veja o que aconteceu. Float a gente sabe que é um número com vírgula. %d nós sabemos também que é para números inteiros, d ou i. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Tá? Aqui, mesma situação, tá pessoal? Aqui no 5 eu tenho a variável número, que foi criada do tipo float, porque o algoritmo está mandando eu ler um valor do tipo float, tá? Depois eu vou orientar o usuário, printf, digite um valor do tipo float, porque o usuário saiba o que eu espero que ele digite. O comando scanf com a diretiva %f, como nós já vimos, para fazer a leitura de um valor do tipo float e gravar isso na variável número, que já é uma variável do tipo float, como nós já vimos aqui em cima. Então até aqui, nenhuma novidade, tudo ok, né? A moral da história agora é isso aqui, então printf, o valor digitado foi, e ao invés de eu utilizar %f, que seria o lógico, eu botei %d.
e vou imprimir a variável número nesse local. Vamos ver o que acontece? F9 para rodar e executar, para construir e executar o nosso programa, né? Vamos pegar aqui e vamos ver. Digite um valor do tipo float. Float é número com vírgula, então 5.69. Vamos dar um enter para ver o que acontece? Olha lá. 5.69. Ele tentou, de alguma maneira, converter o valor 5.69 e deu nesse número aqui. Ó. 16106 e etc. Né? Esse valor aqui. Mais uma vez, uma conversão de tipo acontecendo e sem nenhuma lógica. O resultado não é lógico, não segue nenhum padrão de lógica. Então a gente mais uma vez tem um programa rodando normalmente, sem nenhum erro de compilação, tudo bonitinho, porém um erro lógico, né, um erro lógico acontecendo aqui, e o resultado que eu tenho como consequência da execução do meu programa é um resultado que não está correto. Por isso a gente precisa ficar muito atento, porque isso acontece mais do que a gente imagina, especialmente na linguagem C, que permite esse tipo de conversão de tipo, então é legal a gente ficar muito ligado com isso. Beleza? Vamos para o 6. Quase chegando na metade aqui da nossa lista, vamos lá para o nosso algoritmo número 6. O algoritmo número 6, mais uma vez, um testezinho esses de pegadinha para a gente. Né? Então, ele pede lá, faça um algoritmo que leia um valor do tipo double e depois o imprima na forma de notação científica. Tá? O que nós vamos fazer? A variável número que foi criada do tipo double. Né? Nós já vimos lá o tipo double, que é aquele tipo float, só que aumentado, duplicado de tamanho. Um tipo double, um tipo float maior, assim, né? Ele é um pouco maior. Então eu fiz lá. Mais uma vez, criei a variável número do tipo double, orientei o usuário para que ele digite o que me interessa logo em seguida, né? E aí a gente pegou aqui, scanf, percentual F, o número. Por que percentual F? O percentual F porque o double ele é um float, só que é aumentado, então eu faço leitura também com percentual F, tá? Vai gravar essa informação digitada pelo usuário na variável número, e depois, ao invés de eu botar na tela esse valor com o comando printf, utilizando o percentual F de float, eu utilizei o E, que é aquele com notação científica, que vai posicionar para a gente o número de casas decimais depois da vírgula, que foram apuradas com esse valor. Então, vamos fazer um teste lá, vamos para F9. Olha lá. O double vai ser 100.589, tá? Vamos dar um enter aqui. Olha lá. Ao converter esse número que eu acabei de digitar, ele utilizou a notação 4.185868 e na menos 312. Então, ele faz a conversão de tipo para a gente também, inclusive, na notação científica. É para isso que serve a diretiva de compilação percentual E dentro do comando printf. Beleza, galerinha? E aí a gente segue a nossa lista aqui, né? Porque tem muita coisa pela frente ainda. Vamos fechar o 6, vamos lá para o nosso algoritmo número 7. O algoritmo número 7, ele fala para a gente o seguinte: elabore um programa que leia um caractere e depois o imprima como um valor inteiro. Vai ler um caractere, um char, e vai imprimir como um valor inteiro. Né? Então faça um programa que leia. Né? Isso já identifica para mim as minhas entradas. Quais são as minhas entradas? Eu só tenho uma aqui, é um caractere. E depois a minha saída é o valor caractere lido, só que como inteiro. Vamos lá ver como é que faz isso? Então eu criei a variável caractere do tipo char, né? Que é o tipo de caracteres que a gente já estudou. E aí orientei o usuário, ó, printf, digite um caractere. Para que o usuário saiba o que eu espero que ele faça logo em seguida, tá? Então eu costumo muito fazer sempre isso, para que o usuário saiba o que eu espero dele logo em seguida. Depois no comando scanf, eu utilizei a diretiva percentual C, porque é a diretiva de compilação, de leitura de caracteres, e identifiquei a variável caractere que vai receber então aquilo que foi lido que foi digitado pelo usuário e lido pelo sistema. E aí sempre lembrando de que dentro de um scanf a gente tem que utilizar o E de dupla sertaneja para fazer isso, tá? Bom, até aqui eu fiz a leitura daquele caractere que foi digitado pelo usuário. E agora eu vou imprimir na tela utilizando a diretiva I, percentual I, que é do tipo inteiro. Então eu botei lá, printf, o caractere digitado foi percentual I. Esse percentual I eu jogo lá a variável caractere no lugar dele. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Tá? Então a gente leu o percentual C, estamos imprimindo o percentual I. Eu li caractere, estou imprimindo inteiro. Vamos lá ver. F9 então para construir e executar. Ele me pediu o seguinte, olha, digita um caractere aí. Vamos lá, vamos digitar um caractere. Vou digitar o caractere A. Tá lá ele. O A, o caractere digitado foi 97. Nós vimos já que um caractere, ele é sempre tratado na linguagem C como um número inteiro. Lembra da tabela de caracteres ASCII2, a conversão que o C faz, os 8 bits de armazenamento, aquilo tudo? Então, aqui nós estamos.
O caractere minúsculo A é o número 97, é o número inteiro 97, porque ele é o número 97 na tabela ASCII2 de caracteres. Então ele faz essa conversão naturalmente e automaticamente também. Tá? Mais uma vez, sem nenhum erro, tudo funcionando bonitinho, sem nenhuma dificuldade, mas ele faz essa conversão de tipo também para que a gente possa saber que isso vai funcionar. Beleza? Vamos avançando, tá? A vantagem do vídeo é essa, vocês podem parar a hora que quiserem, assistir mais uma vez a explicação, rever tudo isso, tá, gente? Então, eu recomendo fortemente que façam, inclusive, tá? Vamos lá, vamos para o exercício 8. No exercício 8, eu tenho o seguinte enunciado, vamos lá para a nossa lista. Faça um programa que leia 2 números inteiros e depois os imprima na ordem inversa em que foram lidos. Esse parece complicadinho, né? Mas ele é muito simples. Vamos lá ver como é que eu resolvi esse aqui. Tem mais de uma maneira de resolver cada algoritmo? Claro, como a gente já viu aqui, tem várias formas. Só que aqui a gente vai usar uma maneira bem simples, tá? Que eu encontrei para a gente resolver esse algoritmo aqui, simplesmente brincando um pouquinho com as variáveis no processo de leitura. Então faça um programa que leia 2 números inteiros. Essas são as minhas entradas, eu orientei o usuário, digite o primeiro valor, e aqui fiz a leitura do primeiro valor utilizando um comando scanf, %i, porque são valores inteiros, aquilo tudo que a gente já conhece, tá? Depois aqui, digite um segundo valor, orientei o usuário também, né, a fazer aquilo que eu queria, e li a variável número 2. Então eu tenho a variável número 1 e número 2, armazenando os 2 valores que foram digitados para mim, o primeiro e o segundo. E agora, gente, o macete olha só, print, ordem inversa, 2 pontos. Isso é texto, tá? Se é texto, vai para a tela da maneira como está. %i, opa, isso é diretiva de compilação. Se é diretiva de compilação, eu vou lá na primeira variável que eu tenho aqui e coloco o conteúdo dela nessa posição. Aqui eu tentei criar uma setinha utilizando o menos e o maior que, tá? Então eu criei uma setinha aqui e mais uma diretiva de compilação aqui de máscara do printf, que é o %i. Então ele vai pegar aqui a segunda variável, que é número 1, e vai colocar na tela. É óbvio, né? Vamos fazer logo um teste, mas eu quero apresentar para vocês um comandinho um pouco diferente aqui, que eu já fiz até um comentário para vocês verem aqui, ó. System, abre parênteses, entre aspas duplas, pause. Né? Então, o que faz esse comando, system pause? Ele faz uma pausa antes de encerrar o programa. A gente vai ver isso aqui quando eu apertar no F9, tá? Mas ele é especialmente útil quando eu estiver executando o arquivo .exe, né? O arquivinho que é gerado na compilação, que fica gravado lá na pasta do programa, do projeto, né, que o CodeBlocks cria. Quando eu executo esse arquivo executável lá, se eu não tenho essa pausa, ele mostra o resultado rapidamente e fecha o programa, e a gente não consegue ver o resultado. Aqui no próprio CodeBlocks, eu tenho que fechar manualmente a janela, por isso eu consigo ver. Mas vocês, se forem executar lá o arquivinho .exe, não teriam esse recurso, tá? Vamos lá ver como funciona. F9 para testar. Tá ele aqui na tela, vou botar aqui embaixo do código para a gente entender. Então aqui, digite o primeiro valor, ele está pedindo o primeiro valor, é um valor inteiro, eu vou digitar 10, tá? Dei Enter. Ele pulou, ele fez a leitura, jogou na variável número 1 e e executou esse segundo comando printf, digite o segundo valor. Está aqui, digite o segundo valor. Ele está me pedindo então o segundo valor, que eu vou digitar 20. Dei Enter, olha o que ele fez. Ele gravou o 20 na variável número 2, o comando scanf fez isso, né? Pegou o que eu digitei, gravou no número 2. E agora pulou aqui, printf, ordem inversa. É texto? É, bota na tela da forma como está. Ordem inversa, 2 pontos. Aí aqui, %i, ele foi lá correndo pegar o que tinha na variável número 2. Na variável número 2 tinha o 20. Olha o 20 aqui, que eu acabei de digitar. Então ele bota o 20 na tela, depois ele acha a setinha, bota a setinha na tela, %i, que é a variável número 1. A variável número 1 eu tinha o 10. Ele botou invertido. 20 e 10. Claro, não teve mágica nenhuma. Eu simplesmente pedi primeiro a variável número 2 para depois pedir a variável número 1. E aí, evidentemente, que ele vai inverter, vai dar a impressão para a gente de que os valores foram invertidos. Mas, na verdade, é só um macetezinho que eu fiz aqui no trato com as variáveis, enfim, no trabalho com essas variáveis. Entendido? Conseguiram entender essa minha jogada aqui? Simplesmente a brincadeira com o próprio comando printf e a alteração da ordem das variáveis. Se eu botasse número 1 e número 2 aqui, apareceria 10 e 20. Mas não era o que eu queria justamente essa inversão. Vamos lá, vamos seguir. Algoritmo número 9. Vamos lá para o algoritmo número 9. O que diz o 9? Faça um programa que leia 2 valores do tipo float. Use um único comando de leitura para isso. Em seguida, imprima os valores lidos na ordem inversa em que eles foram lidos. Então, vamos lá para o nosso código, tá? Algoritmo 9, tá aqui ele. Faça um programa que leia 2 valores do tipo float, foi o que a gente fez. Criei a variável valor 1 e valor 2 do tipo float.
E aí, para iniciar, o que eu fiz? O algoritmo fala assim, utilize um único comando de leitura para isso. Nós já vimos, inclusive, como faz, né? O scanf com um único comando de leitura, tá? Mas aqui a gente vai reforçar esse conceito. Então, eu orientei o usuário, criei lá valor 1 e valor 2 do tipo float, e orientei o usuário, olha, digite os dois valores float, mas separe-os com espaço. Separe esses dois valores aí com espaço, tá? E aí eu fiz o seguinte, utilizei um único comando scanf, isso é possível, como nós já vimos, e coloquei duas diretivas, ó, %f, dei um espaço, porque eu estou pedindo que ele separe com espaços, logo o comando scanf tem que refletir isso também, %f, espaço, %f, dois valores do tipo float. Onde é que eu vou gravar isso? Na variável valor 1 e na variável valor 2. Todas elas com um exinho de dupla sertaneja, como a gente já viu que é necessário, tá? Aí depois que eu fiz a leitura, eu vou lá e vou imprimir na tela ordem inversa e fiz o mesmo esquema que eu fiz no outro, ó. %f, valor 2 e valor 1, invertendo a ordem de leitura, tá? O F9 para a gente testar, para ficar bem claro o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. No exercício anterior, nós utilizávamos dois comandos scanf, né? A gente utilizou duas estruturas, aqui eu vou fazer com uma só. Como a gente viu aqui, eu tenho um comando scanf só, então eu preciso digitar os dois valores separados com espaço. Então eu vou botar aqui 10 espaço 20. Tá? Quando eu faço isso aqui, 10 espaço 20, a hora que eu apertar no Enter aqui, esse comando scanf vai saber que o primeiro valor vai ser gravado na variável valor 1, porque está aqui o %f. Depois ele vai identificar o espaço que separa os dois valores, não vai fazer nada com ele. Vai achar o segundo valor, que é o 20, que é o %f aqui, e vai gravar na variável valor 2. É isso que ele faz. Então vamos dar um Enter aqui, ó. Olha lá. Ordem inversa 20.000 e 10.000. Professor, mas você digitou só 10 e 20, por que apareceu esse .000? Porque nós estamos falando de valores do tipo float. É claro, ele fez a mesma inversão, porque como no exercício anterior, eu inverti a ordem aqui, né? Botei valor 2 e valor 1 e não valor 1 e valor 2. Fiz essa inversão. Mas o propósito desse algoritmo aqui é que vocês entendam um comando scanf fazendo a leitura de dois valores ao mesmo tempo, com um único comando, tá? Então eu coloco duas diretivas aqui de leitura de tipo, né? %f, espaço %f, e coloco duas variáveis. Aí o usuário vai ter que digitar tudo na mesma linha, e o próprio comando scanf separa uma coisa da outra e grava nas duas variáveis separadamente. Certo, gente? Seguindo, esse foi o nosso exercício 9, e agora a gente vai para o 10. No exercício 10, e aí já nos direcionando para o final da nossa lista, eu tenho o seguinte enunciado. Elabore um programa que solicite ao usuário entrar com o valor do dia, mês e ano, claro, do tipo inteiros, e em seguida imprime os valores lidos separados por uma barra. Tá? Imagine na data de nascimento, aquela coisa toda. Então, dia, mês e ano do tipo inteiro, em seguida nós vamos imprimir eles separados por uma barra. Tá? Olha como que eu resolvi esse aqui. Ó. Então, eu tenho que ler dia, mês e ano. Essas são as minhas entradas, é aquilo que o usuário vai me fornecer. Um dia, um mês e um ano. Eles são do tipo inteiro, então eu criei lá três variáveis, a variável dia, a variável mês, a variável ano, todas do tipo inteiro, e aí fui fazendo as leituras de entrada. Então, digite o dia, fiz a leitura do dia do tipo inteiro, digite o mês, fiz a leitura do mês do tipo inteiro, como a gente já viu, e digite o ano e fiz a leitura do ano do tipo inteiro, como nós também já vimos como faz, tá? Repeti os três aqui separadamente. Só que através de um único comando printf, eu vou imprimir os três números, as três variáveis, e vou separá-las por uma barra, como eu fiz aqui. Para isso eu vou utilizar o comando printf, dentro das aspas duplas eu vou botar %i, a primeira variável, barra %i, a segunda variável, barra %i, a terceira variável. E aí eu encerro o comando. F9 para testar? Vamos lá? F9 para testar, a gente tem o nosso algoritmo aqui. Então digite o dia, 10. Digite o mês, 01. Digite o ano, 1980. Dei Enter, olha lá. O comando printf sendo executado e montando a data de nascimento aqui com as barrinhas separando o dia, do mês e o ano. Percebam? Então eu consigo montar uma máscarazinha aqui usando as barras e ele construir então essa saída de acordo com exatamente de acordo com a máscara que eu criei sem nenhuma dificuldade. Certo, galera? Na dúvida, voltem, assistam novamente a explicação, porque esses conceitos são extremamente simples e devem ficar muito claros para vocês, para que a gente possa avançar com qualidade no nosso curso. Vamos lá para o algoritmo 11. Deixa eu fechar o 10 aqui para não confundir. O algoritmo 11, ele diz o seguinte para a gente, ó, no 11. Faça um programa que leia 3 caracteres do tipo char, claro, né? 3 caracteres do tipo char, e depois nos imprima um em cada linha. Então, use um único comando printf para isso.
Então faça um programa que leia 3 caracteres do tipo char e depois os imprima um em cada linha com um único comando printf. Esse também é legal para a gente brincar um pouquinho com o printf. Vamos lá. 3 caracteres, caract1, caract2, caract3 do tipo char, porque são caracteres. Fiz a orientação do usuário, printf, digite 3 caracteres com espaço entre eles. Utilizei um único comando scanf para ler os 3, vejam, ó. Então eu tenho aqui %C, espaço, %C, espaço, %C. Eu tenho 3 caracteres. O comando scanf vai ler os 3 caracteres que o usuário digitar para mim e vai gravar cada um deles em uma variável separada, como a gente já viu também. E aí depois a nossa saída é imprima um em cada linha, utilizando um único comando printf para isso. Barbada, né? Muito fácil. Printf, entre aspas duplas, a gente vai montar a nossa máscara de saída, que é os caracteres são, 2 pontos, e aí vai, barra N para quebrar a linha, jogar para a linha de baixo. Então, barra N %C. Quando eu encontro o %C, o que a linguagem faz? Vai correndo lá buscar a primeira variável que tem aqui. Então, vai lá correndo buscar essa primeira variável que tem ali em cima e vai colocar nessa posição. Então, os caracteres são, deixa a linha em branco, barra N, achou o %C, coloca o primeiro caractere, barra N mais uma linha em branco, achou outro %C, tá aqui, bota lá a segunda variável, que é o caract2, mais um barra N, mais uma linha em branco, achou outro %C, vai lá buscar o terceiro caractere, que é o caract3. E aí eu vou ter, então, cada um sendo colocado numa linha diferente. F9 para testar, para que a gente possa ver tudo isso funcionando. Vamos lá. 3 caracteres, então, A, B e C, todos separados com espaço, porque a gente configurou assim aqui no scanf, ó. A gente deixou esse espacinho aqui. Então, Enter. Olha lá. Os caracteres são A, B e C. Por que estão cada um numa linha? Porque eu utilizei o barra N para separar aqui, ó. Barra N %C, barra N %C e barra N %C. Sempre que ele encontra o barra N, ele joga para a linha de baixo. Depois ele encontrou o %C, ele pega a primeira variável e coloca na tela. E a mesma coisa para as demais, tá? Então eu tenho tudo aqui, cada qual na sua linha, deixando tudo separadinho, organizadinho para a gente, simplesmente utilizando o barra invertida N dentro de um comando printf. Fácil, né? Muito legal. Vamos para frente, estamos quase terminando a nossa lista, exercício número 12. O exercício número 12 dessa lista introdutória, ele fala assim: escreva um programa que leia 3 variáveis, então char, int e float. Em seguida, imprima-as de 3 maneiras diferentes, separadas por espaços, por uma tabulação horizontal e uma em cada linha. E aí, use um único comando printf para cada operação de escrita das 3 variáveis. Vamos lá ver como é que isso vai funcionar. Então, a primeira coisa que ele me manda são as minhas entradas. Ler 3 variáveis do tipo char, int, float. Então, eu criei lá caractere do tipo char, inteiro do tipo int e real do tipo float. Tá? Criei as 3 variáveis e vou fazer a leitura num único comando printf. Então, digite um caractere, um inteiro e um real separados por espaço. Tá? E aí, eu utilizei o scanf e botei lá %C, %I, %F. Por quê? Porque é um caractere, um inteiro e um float. Quais são as variáveis que vão armazenar esses 3 camaradas? Caractere, inteiro e real. Todas com o ed dupla sertaneja na frente, porque a gente está falando de um comando scanf, onde isso é obrigatório. E aí agora as minhas saídas. A primeira saída ele pede aqui, imprime de 3 maneiras diferentes, separadas por espaços, então eu fiz aqui, printf espaços, e botei %C, espaço, %I, espaço, %F, espaço. Aí eu botei um barra N aqui para ele jogar para a linha de baixo. Tá? Então ficou lá, caractere, inteiro e real. Ele vai pegar esse caractere, vai botar no primeiro %C, um inteiro no segundo, o real no terceiro e vai deixar esse espacinho, porque eu configurei com um espacinho aqui entre eles, sem nenhum problema. O segundo comando printf é esse que determina a tabulação horizontal. O que é a tabulação horizontal? É a tecla Tab do nosso teclado, né? Que para exatamente numa posição da tela, né? Que vai organizar os caracteres todos numa posição fixa da tela, como se eu estivesse criando um parágrafo, por exemplo, né? Então eu criei um outro printf, botei lá tabulação contra barra T, porque a tabulação dentro do printf é o contra barra T, né? E %C, que é o caractere, contra barra T, %I, que é a variável inteiro, barra T, %F, que é o nosso real. Então aqui eu vou ter também os 3 valores lidos, né? C, I e F, caractere, inteiro e real, float, e separados por tabulação, porque é o contra barra T. E o último era um em cada linha, que a gente já viu como faz, que é o barra N, né? Então, printf linhas, barra N, %C, barra N, %I e barra N, %F com as 3 variáveis também. Vamos ver como é que funciona isso? F9 para testar. Tá lá, vamos lá.
Deixa eu botar bem aqui embaixo para vocês poderem ver, inclusive comparando com o código. Digite um caractere, um inteiro e um real. Caractere a letra A, um inteiro vou botar o 10 e um real vou botar 59,90. Tá? Vamos dar um enter. Olha lá. Com espaços. A espaço 10 espaço 59,90. Tabulação. Ó, esses espaços são iguais, tá? Isso é uma tabulação. Então, tabulação A, tabulação 10, tabulação 59,90, tá? Depois, linhas. Aqui, linhas. Uma em cada linha. A, 10, 59,90, tá? Então, perceba que ele colocou uma em cada linha e a gente tem também, então, todos os 3 códigos devidamente testados. Certo, galerinha? Vamos encerrar isso aqui. Esse é o nosso código final, então, para vocês darem uma olhadinha. E, finalmente, o algoritmo de número 13, o nosso último algoritmo dessa nossa lista de introdução. Vamos lá para ele. Também é um algoritmo muito simples, onde eu digo o seguinte: faça um programa para ler o preço de um computador e de um tablet. Ao final, imprima na tela estes valores formatados com 5 casas antes da vírgula e 2 após. Nós vimos isso numa aula anterior também, e eu quero reforçar com vocês aqui. Tá? Nós temos, pessoal, isso nós vimos aqui já bastante claramente, nós temos um comando, o tipo de dado float, né, o tipo real, em que ele armazena várias casas depois da vírgula. Só que muitas vezes, a menos que eu seja posto de gasolina, né, posto de combustível, que eu precise daqueles detalhezinhos depois da vírgula, a grande maioria vai precisar somente de 2 casas depois da vírgula, isso já é suficiente. Mais do que isso é bobagem. Então nós temos um artifício que a gente utiliza para formatar a saída. Porque o tipo real, o tipo float, ele armazena por padrão, né, por default, ele armazena muitas casas depois da vírgula. Então a gente tem uma maneira de limitar essa quantidade de casas e é essa maneira que a gente vai ver aqui. Então vamos voltar lá para a tela em que eu vou mostrar isso para vocês agora. Ele, como entrada de dados, ele pede que eu leia o preço de um computador e de um tablet, conforme está aqui em cima, né? Vou ler o preço de um computador e de um tablet, então eu criei a variável computador e a variável tablet do tipo float. E orientei o usuário, olha, digita para mim o valor do computador, e aí fiz o scanf para a variável computador, e digita para mim aí o valor do tablet, também o scanf, né, percentual F, tablet. Beleza, com isso eu tenho feito as minhas entradas, a leitura dos meus dados. Agora eu vou fazer então a saída desses dados, formatando a saída, né, formatando essa saída dos valores float, o valor real, para até 5 casas antes e 2 casas depois. Nós vimos que num comando printf, eu posso utilizar, claro, o texto, como a gente já viu, então aqui eu botei printf computador, percentual 5.2f. Nós tínhamos até agora o percentual f só. Percentual 5.2f faz justamente o que a gente quer, ele coloca até 5 casas antes da vírgula do ponto e até 2 casas depois. Então o segredo está aqui, ó, percentual 5.2f. Tá? Esse /n é para deixar uma linha em branco para não atrapalhar o segundo comando, tá? 5.2f. Mesma coisa para o tablet, então tablet, percentual 5.2f e a variável tablet, que é o valor que foi digitado para ele aqui em cima. Vamos fazer um teste aqui? Vamos lá? Valor do computador. Valor do computador, eu tenho lá R$500, 500,56 e valor do tablet 100,80. Tá? Opa, acho que o meu antivírus aqui deu um probleminha. Vamos tentar de novo. 500,82, valor do tablet 100,50. Olha lá. Ele deixou já formatado 500,82 e 100,50. Se eu tirar, vamos tentar tirar um deles aqui, ó, vamos apagar aqui, percentual F só, vamos dar um F9 de novo para testar e vamos ver isso funcionando aqui. Deixa eu fechar aqui essa tela do antivírus, vamos ver se eu vou conseguir. Valor do computador 500,82, valor do tablet 100,50. Olha só, eu tirei o percentual 5.2f do computador e veja como fica. 500,820007. Tablet 100,50. Então eu ignoro as demais casas depois da vírgula quando eu faço a formatação da saída da maneira como está aqui. Então o segredo é esse aqui, ó, percentual 5.2f. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa lista é uma lista bastante introdutória, que faz com que a gente tenha noção das principais funções da linguagem C, dos principais comandos da linguagem C, e faz também com que a gente consiga testar aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Porque programação é isso, é teste, é prática, a gente deve
insistir no teste, insistir na prática, como andar de bicicleta. Eu preciso estar sempre testando, sempre errando sim, né? Sempre errando e acertando e corrigindo, porque a prática é que vai fazer com que a gente consiga de fato ter resultados em programação, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, voltem nesse vídeo tantas vezes quantas forem necessárias para que esses conceitos sejam de fato aprendidos por vocês, e eu os espero ansiosos na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!